Colesterol é uma molécula essencial. Você precisa do colesterol para fazer hormônios, um pouquinho de colesterol. Você precisa de colesterol, ele é uma etapa limitante na formação de sinapses. Então, para você ter neuroplasticidade, você precisa do colesterol. O colesterol é importante para tudo, porque ele está em todas as membranas celulares. Todas as membranas. Ele não é uma exatamente. gordura, ele é muito mais parecido com álcool. E ele tem uma característica que é parecida com a característica do DHA, do ômega 3, que ele é, digamos que ele é mais líquido que a gordura comum. Por ele ser mais líquido que a gordura comum, explicando de uma forma simples, ele faz com que a membrana neuronal, a membrana de qualquer célula se torne mais fluida. Isso permite, por exemplo, a externalização de receptores de serotonina, de receptores de células imunológicas, etc. Ou seja, então a gente tem uma demanda de colesterol em todas as células do corpo. Nosso sistema imunológico demanda muito colesterol. Então, mas quando a pessoa fala de colesterol alto, geralmente ela está falando de lipoproteínas altas. Por que lipoproteínas? Colesterol, como é uma gordura que está andando com outras gorduras, e ele vai andar no sangue, que é um meio líquido, gordura não se mistura com o sangue, então ele tem que estar num meio solúvel em gordura. Para isso são usadas lipoproteínas. Nós temos, que são basicamente proteínas que carregam colesterol. Gorduras e nutrientes solúveis em gordura, como coenzima Q10, vitamina D, vitamina E, por aí vai. DHA, tudo isso vai lá no LDL colesterol. Então vamos lá. Colesterol, ele é a gente sabe que na gênese da doença cardiovascular está a inflamação. E a gente sabe que geralmente o inflamado também tem leaky gut, tem intestino permeável. Quando você tem inflamação, você tem um turnover, um uso intenso de imunidade naqueles locais. O que você faz? Você migra para aqueles locais leucócitos, linfócitos, etc. E o seu fígado começa a produzir mais colesterol naturalmente para mandar o LDL colesterol para lá. O LDL colesterol vai ter duas funções. Uma é fornecer o colesterol e os nutrientes para as células imunológicas. A outra é que o LDL colesterol... A gente tem um grupo de bactérias chamado bactérias gram-negativas. Essas bactérias têm uma substância que é extremamente tóxica, que a gente chama inclusive de endotoxina, chamada lipopolissacarídeo. Olha o nome, lipopolissacarídico. O lipopolissacarídeo das bactérias é solúvel em gordura, ele é absorvido pelo LDL colesterol lá. No que ele é absorvido pelo LDL colesterol, ele passa a ser reconhecido pelas células imunológicas, que começam a fazer uma cascata respiratória de radicais livres, tentando lutar contra aquele agente. Isso faz com que o colesterol se oxide. O colesterol oxidado ele funciona como um radical livre. Ele é capaz de penetrar em vasos, em pontos de cisalhamento, bifurcações, etc., determinados pontos, como, por exemplo, a bifurcação da carótida, a emergência da descendente anterior no coração. Tem alguns pontos mais característicos. O terço médio da DA, da circunflexa. Tem alguns pontos típicos de... geralmente nas bifurcações. Exato. Quando você tem um torbiculamento. Exato. Feito rabicho. Aquilo ali mata a célula cancerosa, mas também mata o endotélio e facilita a entrada do colesterol. Quando ele entra lá, ele, como está cheio de lipopolissacarídeo, ele começa a atrair mais células inflamatórias e gerar um processo inflamatório que gera a placa de ateroma, aqueles macrófagos que começam a comer aquilo, se tornam células espumosas e por aí vai. Então, existe uma associação entre colesterol alto e mortalidade cardiovascular. São pessoas inflamadas, têm um colesterol alto, têm uma mortalidade cardiovascular aumentada. Aí você tem tipos de lipoproteína. Nós temos o colesterol LDL, que basicamente ele tem uma proteína distinta, que é chamada apolipoproteína B. Nós temos o colesterol HDL, que é chamado vulgarmente bom colesterol, que ele tem a apoproteína A. Então vamos lá. Existe uma associação entre níveis altos de colesterol e mortalidade cardiovascular, demência cerebrovascular, etc. Existe sim. O que eu vejo? O meu papel é trabalhar, como eu disse, com medicina funcional, nas causas bases, nas vias de suplementação, nas vias de sinalização, nas vias comuns e nas causas bases da doença. Então, meu papel em medicina funcional é tratar o leaky gut, é dar coenzima Q10 para antioxidar o LDL, para proteger o LDL. Orientar a pessoa em dieta, a gente é médico, não é nutricionista, né? A gente não prescreve cardápio, mas avaliar a alimentação da pessoa e mostrar onde está o ponto, o que ela pode melhorar, o que ela pode piorar para desinflamar e para fazer a proteção cardiovascular. Existem alguns nutracêuticos que podem ser usados. Você vê, a gente tem um domínio de indústria farmacêutica aqui no Ocidente, né? Então, por exemplo, vai sempre sair uma nova estatina, um novo medicamento mais potente, e o foco desses medicamentos, geralmente, é a diminuição
a todo custo do colesterol, se você olhar um pouco mais a fundo, a diminuição da ApoB. O objetivo deles todos é baixar o colesterol e meio que ignoram o que não pode ser tratado por remédio, que é a inflamação, estresse oxidativo ou outras causas. Eu lido aqui. Tenho uma visão um pouco crítica em relação a medicamentos para colesterol. Eu não acho que devam ser demonizados, mas eu acho que a maior parte das pessoas talvez não devessem usar medicamentos para colesterol e tem alternativas. Por exemplo, o chinês. É engraçado que a gente olha a China como um país sem liberdade, né? Mas eu vejo que o chinês hoje, o cientista chinês tem um determinado tipo de liberdade que o cientista ocidental não tem, né? Eles fizeram um estudo com 5 milhões de pessoas com arroz vermelho na China, mostrando que o arroz vermelho serve como estatina e serve para o tratamento. Com Arroz menos, vermelho. o Red Yeast Rice, com menos efeitos sobre a resistência insulínica, que a gente sabe que uma pequena porcentagem que usa estatina fica diabético, com menos dores e menos efeitos potencialmente negativos sobre massa óssea. Ou seja, eu acho que é uma coisa que tem que ser vista de várias. Estatinas não devem ser demonizadas, mas eu acho que devem ser vistas com mais cautela. Com mais parcimônia. Com mais parcimônia. Elas diminuem a produção de coenzima Q10, só que não é só de coenzima Q10. É possível que elas interfiram também na conversão da vitamina K dentro do organismo. É provável que elas, como elas diminuem... O que favorece o depósito de cálcio nas artérias. Exato. Como elas diminuem a produção de colesterol, elas podem diminuir também a plasticidade sináptica. Isso pode ser ruim para doenças neurodegenerativas. Prejudicar os receptores na própria membrana. Nós vemos uma coisa grave hoje que acontece em ciência, que é o quê? Você faz um estudo científico mostrando alguma coisa. Se aquilo ali for mercadologicamente ruim, você faz em 2024. Você pode esperar que em 2025 vão ter 30 estudos inconclusivos ou contrários. Eles vão ser feitos e financiados de qualquer forma, porque esses estudos vão propiciar meta-análises que vão mostrar o que quiser ser mostrado. Então, avaliar essa matemática é sempre muito complicado. Novamente, você tem que confiar no seu médico. Tem que confiar no seu médico. Que te conhece. Sabe a sua história. Que sabe exatamente ali se aquele nível de gordura é prejudicial, se você está inflamado, é prejudicial. E outra coisa, se você não está, é diferente. Falar tudo o que pensa para o médico. Exatamente. E não tentar tratar colesterol por conta própria. De jeito nenhum, porque muito provavelmente pode ser um suplemento, pode ser um arroz vermelho, mas pode ser que você precise daquele colesterol e pode ser que, pelo contrário, você precise de um tratamento mais sério e você perca por querer puxar para si uma questão que é uma questão médica. Você falou, as estatinas, em algum momento, podem ser muito boas, em algum momento podem ser uma importantes. coisa muito aguda. Aí depois tem aquele período que a gente tem que ver como é que formou isso. Agora vem a responsabilidade de mudar o estilo de vida. Exato. Então é importante que a gente fale isso. Exato. A gente sabe que é inquestionável que para tabagistas, um homem tabagista com 60 anos que teve um infarto do miocárdio, ele tem que tomar estatina. Com né? certeza. Isso aí. É isso que eu tô falando. Não tem uma regra. Agora, as outras tem situações são mais penumbra, são de penumbra. Observações de penumbra, infelizmente, precisam de bons médicos. E bom senso. Bons médicos têm bom senso. Bom senso. Exatamente.